bandeiras foi que foi a ganância dos bandeirantes na época Uhum. e, é claro, o espaço que foi destinado a Portugal através do Tratado de Tordesilhas. Sim. Uhum. Outro argumento que a gente poderia falar em relação a isso é a gente sempre buscar na história as forças maiores. Como assim as forças maiores? Porque se a gente for parar para pensar, mais ou menos dentro da história das bandeiras, a gente sabe que a história das bandeiras, tipo, era um montão de pé rapado que a galera achava na rua que armava e mandava pro meio do mato. Outra coisa que a gente pode trazer também é quem armava as bandeiras? Quem que trazia essa ideia de, tipo, ó, vão lá tem riqueza, vão lá e traz para cá. Entende? Uhum. Quem patrocinava isso? É uma outra argumentação histórica. A gente buscar não só a origem do problema, mas também a origem de quem causa o problema, e a gente também buscar as forças maiores que causavam essa problemática. Fez sentido, gente? Mandei no chat. Precisamos que comente de novo. Peraí, pode falar, Basílio. Depois a Adriana que levantou a mão. Sim, tem sentido. Tem sentido? Beleza. Ah, não, tudo bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa nisso? É isso aí, gente. Conversem comigo, por favor. Eu sou carente durante a aula, gente. Eu gosto de atenção. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Posso passar? É péssimo falar só assim, exatamente. Beleza, vamos passar. Não, vamos pular isso aqui. Constatação. Essa daqui é perigosa. Porque a constatação é você constatar o óbvio, mas o óbvio não pode estar sendo óbvio. Como assim? Quem quer ler? Agda? Constatação. A constatação é um ponto de vista que resulta de uma observação crítica do autor e não deve ser confundida com o senso comum ou clichês. Agda. Para que uma constatação seja válida, ela precisa ser fruto de uma análise cuidadosa e fundamentada dos fatos, não apenas uma opinião superficial ou generalização. Exatamente. Exatamente. Só um parênteses aqui. Eu, na verdade, eu sou aquela figurinha do gatinho meio cabisbaixo com um círculo apontado escrito tadinho. Sou eu durante a aula. Esse sou eu. Então, depois eu vou mandar essa figurinha lá do tadinho. Vocês vão ver. É literalmente eu durante a aula. Gente, por favor. Mas, ó, vamos lá. O que isso quer dizer? A gente tem que constatar o óbvio, mas a gente não pode fazer que esse óbvio pareça óbvio. Vamos voltar aqui para o texto. Opa. Voltar aqui. Quem levantou a mão pode falar. Ninguém levantou a mão? Tá bom. Vamos lá. O óbvio aqui é que está tendo depredação em estátuas e monumentos, certo? Isso é um óbvio, está acontecendo. Está documentado, está registrado, tem foto, tem vídeo, tem tudo isso. Outra coisa, o óbvio disso é um crime porque está depredando o patrimônio público. Ponto. Óbvio. Isso aqui. Agora, vamos tentar constatar o óbvio do porquê disso está acontecendo. Vamos tentar constatar o óbvio do porquê disso está acontecendo. Alguém consegue me ajudar com isso? Tentar constatar um óbvio do porquê que está rolando, está acontecendo estava acontecendo todo esse movimento. Porque tem gente que não quer que essa seja ali. Exatamente.
O óbvio tem gente que não quer essas estátuas ali. Ponto. Isso é um óbvio. Outra coisa. Tem mais dois óbvios aí que eu consegui. Sim, exatamente. Insatisfação com a existência das estátuas, isso é uma coisa óbvia também. Último óbvio. Vamos lá, gente. Último óbvio. Essas estátuas despertam em algumas pessoas memórias, não é memórias, mas tipo, sentimentos dos quais não despertam em outras. Isso é um óbvio. Porque se não fosse óbvio, tipo, não estaria acontecendo todo esse movimento. Esse é o óbvio das coisas. Tem gente que não gosta das estátuas. O que está acontecendo perante a lei é um crime, independente da justificativa, mas a gente também tem que ver o contexto de que isso está acontecendo. 3 óbvios aí. Esses são os 3 óbvios que vocês poderiam trabalhar nessa constatação. Porque você vai estar constatando o que está acontecendo. Vai estar constatando de que isso está acontecendo um crime, que o que está acontecendo tem uma justificativa das pessoas que estão causando essa problemática, e o outro óbvio é que essa justificativa é pautada na história. Certo, pessoal? Certo? Beleza. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode falar, Basílio. Acho que talvez, se vocês estão pensando, eu não sei, se sou eu porque eu estou pensando, estão derrubando, andaram derrubando alguns monumentos, algumas estátuas de algumas pessoas, e essas pessoas eram acusadas de terem enriquecidas com o tráfico de escravos. Sim, exatamente. E andaram derrubando, fizeram isso na Inglaterra, andaram fazendo isso nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Não lembro se fizeram isso no Brasil, deveriam ter feito, né? Se a Sim, pessoa... exatamente. Perfeito, E perfeita constatação. outras coisas. Enriquecido com o tráfico de escravos. Enriqueceu Sim. com... Sim, continua enriquecendo com a custa de exploração, onde matou ou Sim, cometeu exatamente. esse tipo de genocídio. Exato, perfeito. É exatamente isso. É uma constatação de um fato. Gente, ó, só vou reforçar uma coisinha aqui. Não é generalização. Não é generalização, porque generalização é você, tipo... A diferença de uma generalização, de uma constatação, é que a generalização, ela tá pegando um exemplo como fato. A constatação é você tá pegando um fato como exemplo. Entenderam? Tipo, ela pega, tipo, é assim, você pega um fato para falar, tipo, tal movimento ele é violento porque em um momento alguém jogou uma pedra que acertou um vidro de um carro e aí deu uma confusão. Outra coisa você fala que isso dentro do contexto disso aconteceu esse fato da pedra, só que a questão não era essa, a questão era algum outro direito, alguma coisa que estava sendo infligida, algum tipo de comércio, algum tipo de protesto. É isso. A questão é essa da constatação, é você constatar com dados aquilo que você está falando. Certo, pessoal? Agora, a gente vai falar de argumentos coringas. O que são argumentos coringa? Os argumentos coringas, eles são definidos como argumentos que, se bem encaixados, conseguem ser inseridos em todos os contextos e todos os temas de redação. Isso, gente,
é uma coisa que a gente sempre vê cair. Andrômeda quer falar alguma coisa? Você conhece algum? Não? Ai, porque, calma lá, é porque eu iria fazer uma piadinha extremamente óbvia de que argumento coringa é quando você põe na redação do Enem a seguinte frase: o mundo está cada vez mais louco e eu sou o único som aqui. Eu espero que alguém pegue a referência do filme do Coringa. Argumentos coringas, assim, são argumentos que são, como é que eu posso dizer, que se encaixam na grande maioria dos textos do Enem. Peraí, era para ler ou era para falar? Não, para comentar o que você acha. Ah, o artigo 6 da Constituição se encaixa em tudo, exatamente. Qual que é, Adriana? Você consegue escrever ele pra gente? Pode falar, Andrômeda. Do artigo 6, ao menos eu não me recordo. O da Constituição Federal realmente bastante conhecido. Não. Que você pode. Pode falar? Não, desculpa, pode falar. Pensei que você tinha dado uma. A gente não tá falando a mesma coisa, só que não em momentos diferentes. Pode continuar, desculpa. Tá. Fiquei nervoso, gente, desculpa, fiquei ansioso. De boa. Comentando um pouquinho, a Constituição Federal é realmente bastante conhecida, porque e se encaixa como um argumento coringa, porque você pode argumentar na sua redação de que aquela problemática, a consequência daquela problemática é uma falta de. Como é que eu posso dizer? Uma não garantia de direito. Vamos dizer assim. Por exemplo, em 2021, teve o tema do Enem do registro civil e garantia, blá, 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 blá. Enfim, que é basicamente pessoas que não têm certidão de nascimento, não têm documentos oficiais, e aquilo as impede de garantir seus direitos. Como, enfim, acessar direitos básicos, enfim, a certidão de nascimento pode impedir de você tomar vacina ou tomar alguma garantia de outros direitos, sabe? Recursos que são fornecidos pelo governo federal. E aí você pode mencionar que aquele direito é garantido pela Constituição, de que todos os brasileiros têm direito àquilo fornecido pelo Estado, seja saúde, seja educação, etc. Mas aquela problemática, essa não garantia do registro civil, é algo que impede as pessoas de usufruírem aquele direito. Então, esses são um caso, né, da Constituição Federal, mas tem outros argumentos coringas que você pode utilizar, como a questão da educação, por exemplo, que existem tantos casos, meu Deus do céu, tantos problemas que existem por conta da educação, e esse, de certa forma, é um argumento bastante coringa, a falta de representatividade, são argumentos que se encaixam em muitos temas, porque todos eles, no final das contas, são problemas sociais que existem na sociedade e que são pouco debatidos. E isso também é outro argumento coringa, que é a invisibilidade de debates públicos a respeito de problemas da sociedade. Sim, é outro argumento coringa. Enfim, é um negócio muito metalinguístico aqui. Eu espero não ter sido muito palestrinha. Não, tranquilo. É isso que a gente quer. Mas, é isso. Argumentos coringa, gente, eles são... A gente vai listar um pouco eles, eu vou dar algumas dicas, porque Constituição, argumento coringa. 1986, argumento coringa. Praticamente muita coisa que o George Orwell escreveu pode ser colocado como argumento coringa. Revolução dos Bichos, 1986. Tudo isso. O Bauman, na sociedade líquida, também pode ser colocado como argumento coringa, porque você consegue encaixar em quase tudo. Então, as questões... A Hortência está até com a mão na cabeça. Então, as questões são essas. Vamos dar aqui alguns exemplos. Aqui a gente vai ver isso aqui depois, tá? Esse aqui é o tema do ano passado do Enem, mas a gente vai conversar com ele depois, então. Então, o primeiro argumento coringa é a baixa escolarização de brasileiros. Não confundir com o baixo acesso conteúdo, o baixo acesso à informação. Porque agora, o baixo acesso à informação, ele já não é mais um bom argumento. Alguém consegue me dizer o porquê? Porque temos internet hoje, sim. Mas vamos pensar um pouquinho mais nisso. A internet, sim,
A parte da globalização, sim, exatamente, é o que faz a gente não ter mais... É a grande propensora disso, mas tem um outro motivo. Se a gente parar para ver o número de pessoas que no Brasil têm acesso à internet, esse número só cresce. Peraí. O meu 2 não funciona. Ó, no Brasil, equivale a aproximadamente 87% da população. É 190 milhões de pessoas em um país com 200 milhões. Se a gente for ver, tipo, isso, vamos dizer assim, se vocês passarem do lado de algum lugar que tem uma favela, vocês podem ver que tipo, o que não falta lá é antena. Sabe, tipo, para exatamente o acesso à internet. Seja por via 3G, obviamente. Gente, tem lugares que não tem. Eu não estou falando que. Não estou falando isso, estou falando que a esmagadora maioria da população brasileira tem acesso. E não é acesso tipo, em tal lugar tem, não, é um acesso contínuo. Então, o baixo acesso à informação não é mais um bom argumento. Justamente porque a gente está cada vez mais caminhando para essa globalização. Exatamente, também que o celular agora é praticamente necessário. Exatamente, tem tudo isso. Então, gente, ó, de 200 milhões de pessoas, 190 milhões tem. Sabe, 10 milhões é um número muito alto ainda de pessoas. A gente não consegue conceber 10 milhões de pessoas. Mas ainda assim, em comparação, é 10%. E isso para um país de proporção do Brasil é muita gente. Pode falar, Andrômeda. Olha, irei argumentar contra, agora é minha vez. Porque é o seguinte, a menos que, porque aí é que tá, isso é um pouquinho complicado. Caso a pessoa fale, cite na redação, aí Alô? isso é causado pela... Oi? Pode repetir? Eu falei que eu vou meio que dar um contra-argumento. Sim. Uhum. Eu concordo em partes. Assim, para citar em redação do Enem, que é um negócio, aí 30 linhas, etc., tempo curto e tal, talvez seja a melhor estratégia, mas, porém, entretanto, contudo e todavia, eu acredito que a baixa polarização, ela pode ser um argumento válido caso a pessoa se tome cuidado de dizer que ainda existe a baixa escolarização, pois existem N motivos, seja a falta de tempo, a falta de uma internet adequada, seja realmente a pessoa não ter condições de se manter escolarizada, que isso normalmente causa muitas, como posso dizer, eu esqueci agora como é o nome, quando a pessoa começa o ensino normal, só que aí larga... Evasão. Isso, evasão da escola, muito obrigada, querido. Enfim, isso normalmente causa a evasão escolar. Então, por isso que existe a baixa escolarização no Brasil. Por mais que haja a internet de modo facilitado na vida das pessoas, a celular, etc., mas simplesmente a escola realmente não chega a todos, sabe? Dessa realidade de que não pode dedicar poucas horas do dia, vírgula, né? 5, 6 horas, enfim, vai depender de questões de blá, 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 se dedicar aos estudos. Então, assim, mas realmente fazer toda essa explicação, meu Deus, só porque você quer recitar baixa qualidade, realmente é um negócio que não vale a pena para mim. Então, eu estou reforçando, mas ao mesmo tempo eu queria falar contra. Porque eu queria, o senhor sempre faz isso comigo, então é minha vez. É isso. Não, sim, mas ó, só vamos voltar um pouquinho aqui. Eu não estava falando de escolarização. Eu estava falando de acesso à informação primeiro, eu não falei da baixa escolarização ainda. E não, mas ó, o argumento que você deu, não, gente, ó, a gente brincando assim tal, mas o argumento que ela deu sobre a baixa escolarização é muito bom.
É muito bom. É que eu estava primeiro falando da questão do baixo acesso à informação. Seja informação verdadeira ou informação falsa. A gente tem um acesso muito grande agora com isso. Eu vou te passar a palavra, Samantha, deixa eu terminar aqui. Em quesito de informação, não é mais um bom argumento por causa disso, por causa que a gente vê que, tipo, quase 90% da população brasileira, arredondando assim, tem acesso à informação. Não tem acesso à escolarização. São duas coisas diferentes. O que, na questão de escolarização, o que a Andrômeda falou é perfeito. Samantha, pode falar. Depois a Hortência. Samantha? Oi, boa noite, se escuta? Sim, sim, pode falar. É uma coisa, porque preciso ir embora, mas depois, dentro de uns minutinhos, eu vou voltar, porque eu preciso vender uma rifa e não vou Tudo bem. estar escutando toda a aula, mas eu vou estar presente. Não, Tá bom? beleza. Tranquila. Uhum. Tranquilíssima. Obrigado por avisar. Tá bom. Tchau. Uhum. Tchau, tchau. Então, gente, vamos lá. Sobre a baixa escolarização. Sim, trazer a questão da escolarização é muito boa. Ainda mais porque a gente teve uma coisa inédita esse ano, de que não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Enem, a inscrição do Enem foi adiada porque pouca gente se matriculou. Vocês sabiam dessa? Foi adiado uma semana porque estava com pouca matrícula. Caraca, essa eu não sabia. Sim, foi adiado por uma semana por causa disso. E quando Eu eu fiquei também sabendo não disso, sabia. eu fiquei sem. Talvez com relação às tragédias climáticas acontecidas no Rio Grande do Sul. Sim, teve sim, mas um dos outros motivos também foi porque estava com pouco inscrito. Agora, Isso, com gente, pouco inscrito, isso eu não entendi direito, não. Sim, então, isso, gente, é uma coisa chocante, gente. É uma coisa que, assim, a gente tem que se preocupar com isso. Porque, assim, a Júlia falou, que concorrência e tal. Sim, tem questão de concorrência. Mas, gente, ó, é a porta para a universidade, gente. Sabe? E se a gente está tendo uma evasão disso, a gente está vendo um problema muito grande na educação, porque está sendo refletido lá. Então, tipo, é muito preocupante isso. Não é nem questão, tipo, porque é competição e tal, mas a questão é que a gente está tendo uma desmotivação da educação, gente. E isso afeta muito, sabe? Porque, por exemplo, vocês sabem quanto que é a população de jovens de 25 a 38%, 38 anos de jovens assim no Brasil que tem ensino superior? Alguém sabe essa proporção? 7%, gente. É muito pouco, entende? Então, tipo, a gente vê que essa baixa escolarização, ela não só ela é real, como ela sofre manutenção. Vídeo que ocorreu esse ano. Entende? Então, tipo, são coisas que são argumentos coringas muito bons, mas com as ressalvas que a Andrômeda comentou. Porque, sim, tudo tem ressalvas, todos os argumentos têm ressalvas. A gente não vai falar de baixa escolarização em acesso à cultura. Em acesso à cultura de pessoas surdas. Não tem como a gente encaixar isso. A gente não vai falar de baixa escolarização em... Deixa eu pensar em algum outro aqui. Em questões que fazem jus a problemas internacionais que refletem no governo brasileiro. Então, tipo, não entrando no mérito agora do porquê disso, da gente procurar a origem disso, mas é um argumento que a gente sempre pode ter no bolso para a gente trazer. Não confundir com o baixo acesso à informação. São duas coisas diferentes. Certo? Prosseguindo.
Desigualdade social. Esse é um negocinho aqui. Tá. Desigualdade social. A Hortência tinha levantado a mão. Ela quer falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que na área de biblioteconomia a gente estuda muito sobre acesso à informação, né? E, às vezes, a pessoa tem o acesso à informação, mas ela não tem as competências para encontrar a informação assim, de modo adequado. Então, questão de fake news, então tem umas discussões muito legais na área de biblioteconomia, que depois, se os colegas quiserem, eu compartilho alguns artigos que tem bem interessante da gente entender, né? Essa Sim, questão de seria acesso muito bom. à informação. Vou Seria compartilhar muito alguns bom. com vocês. Agora que você falou, você lê esse daqui pra gente? Leia. Bom, desigualdade social. A desigualdade social pode surgir por meio da compreensão coletiva dos papéis no extrato social, pelo predomínio de estereótipos, práticas racistas ou sexistas. Por esse motivo, os grupos mais vulneráveis a elas são pessoas de baixa renda, menor nível de educação e integrantes de minorias historicamente negligenciadas, negros, mulheres, índios, ciganos e imigrantes, por exemplo. Vocês estão vendo que tem alguns termos que estão errados, tipo índios e ciganos. É porque o artigo que eu tirei daí, ele é um pouco antigo sobre a definição. Mas só pra gente trazer, tipo, só pra comentar, só. Mas sim, gente, é aquilo que eu falei. Esse daqui a gente consegue encaixar um pouco melhor. Quesito de cultura, quesito de acesso à educação, quesito de intolerância. Porque a desigualdade social, ela é a base de todos os problemas que a gente tem. A desigualdade social é o que promove a manutenção de coisas como, por exemplo, a baixa escolarização, que promovem coisas como, por exemplo, as heranças da escravidão brasileira. E os outros argumentos vocês vão ver. Então, a base dos argumentos que você pode citar é a desigualdade social. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Beleza. Um exemplo? Claro que sim. Vamos ver um exemplo de desigualdade social. Aquela famosa foto que a gente geralmente tem no... Sempre aparece no Enem, que é de um prédio, um apartamento super caro e atrás a gente vê uma favela. Isso é em São Paulo, isso é na zona... Qual zona de São Paulo, que eu não sei. Sempre tem algum livro de geografia essa foto. Sempre tem livro de geografia essa foto. Eu vou procurar aqui e eu vou mostrar para vocês. Mas acho que todo mundo... aqui achei já. Foi só jogar no Google aqui que a gente já viu já. Calma aí, abrir a imagem, uma nova aba. Aqui. Na zona sul? Eu não sei, gente. Eu não conheço São Paulo. Acho que eu fui para São Paulo 2 vezes na minha vida inteira. Bom, né? É porque eu levo muito pro coração o que o Nelson Rodrigues falou de São Paulo. Por exemplo, quando eu voltava, eu comecei a fazer uma faculdade que eu não gostava, na época eu ia pagar e quando a gente voltava de ônibus tinha um prédio, uma Coab, e do lado uma favela. Sim. Paraisópolis, é? Exato. Acho que é Paraisópolis essa foto, né? Alguém consegue me confirmar? Mas então, a Adriana perguntou como citar uma foto. Você vai ter que citar o nome do fotógrafo, o ano da foto e o nome da foto. É isso. É difícil, é. Então, por isso que, tipo... Mas o que eu tô falando é pra gente ilustrar. Esse é o principal exemplo que você consegue ver de desigualdade social. Porque é um lado do outro, é nítido isso, sabe? É tipo, ó, enquanto tem a piscina aqui, ó, aqui do lado você consegue ver o muro que separa, sabe? É isso, é essa que é Essa foto é o cerne da desigualdade social. E é essa foto aqui, isso aqui,
que causa... Não é isso aqui também. É isso aqui inteiro que causa problemas como a baixa escolaridade, que permite que reflexos da escravidão no Brasil ainda sejam vistos. É desigualdade social. E esse é o principal argumento que vocês podem usar. Citar a desigualdade social. Não só falar que ela é culpada, porque sim, isso todo mundo sabe, isso é um consenso. Como que ela afeta o problema? Como que a desigualdade social afeta a questão de baixo acesso à cultura para pessoas surdas e mudas? Como que isso afeta? Porque não afeta só as pessoas surdas e mudas, isso afeta um geral do qual esse grupo está inserido. E vocês trazerem isso para uma redação é muito bom. Porque mostra que vocês têm um domínio argumentativo que vai além do que está falando, do que está mostrando. Voltando para cá. O último da noite, Herança da Escravidão Brasileira. Madu, você quer ler? Eu quero. Por favor. Herança da escravidão brasileira. A maior das sequelas, que ainda perpetua na sociedade, é preconceito étnico pautado na discriminação e na violência. Esse legado deixado pela escravidão surte efeitos nas mais diversas áreas da sociedade, que é o racismo lidado no dia a dia. O famoso racismo estrutural, né? Sim, exatamente. Exatamente. Muitas vezes a gente vê, tipo... Porque, assim, essa questão ainda tem muita resistência. Ainda tem muita resistência a gente comentar sobre ela. Mas isso é um fato. A questão da herança da escravidão. É um fato que as pessoas ainda sofrem com isso. Mas ainda assim a gente vê muita resistência em afirmar isso, em as pessoas admitirem que há esse tipo de problema, especialmente por parte do Estado. O Estado, ele sendo um órgão que promove essa manutenção, ele tem uma resistência enorme de entender isso, por N motivos. Seja por questão de elite, seja por questão de, às vezes, apagamento histórico, que a gente já comentou, seja por tudo isso. Alguém tem alguma coisa que quer comentar sobre isso? Sobre a herança de escravidão? Sobre tipo, esse argumento? Esse é um que a gente não consegue encaixar em tudo. Mas a gente consegue encaixar na maioria dos temas. Por exemplo, intolerância religiosa. Por exemplo, o tema do ano passado, da precarização e uma baixa remuneração de trabalhos domésticos, principalmente, né, de mulheres em trabalhos domésticos. Alguém consegue me dar mais algum exemplo de como isso pode ser encaixado? Em acesso à cultura, nem tanto. Andrômeda, carne da Elsa. O que é isso? Você nunca viu a música A Carne, da Elsa? Das Soares? É? Ah, tá. Pensei que era alguma... A carne da Elsa. Mas Você que é nunca isso? tinha ouvido, meu Deus, já tá Não, tipo... É que eu não tava associando uma coisa à outra. Nossa, que isso... Eu pensava que era um documentário que tinha sido feito. Falei, mas o que é isso? Eu conheço, eu sei qual que é. Essa também, sabe outra também? Mulher do Fim do Mundo, dela. Também dá para comentar sobre essa questão. Mas pô, comenta para quem não sabe, Ô, professor, pior que eu não tô me lembrando, quando se trata, tipo assim, tópico racismo, numa forma mais geral, assim, sem ser mais específico a respeito do racismo estrutural, eu me recordo do A Carne, a música da El Soares, que tem realmente a frase muito impactante, e quando você escuta essa música é de arrepiar, sabe? Logo na primeira frase.
a carne mais barata do mercado é a carne negra. O Tim Maia tem uma música sobre racismo, que é que ele menciona bastante o racismo, se você tá lembrado. Acho que é Rodésia, se não estiver enganada. Nossa. Ai, eu esqueci agora. Eu acho que é Rodésia, mas tem outra. É do álbum dele, 6. Bezerra também menciona bastante sobre a questão do racismo, Bezerra da Silva, mas realmente de cabeça eu não estou conseguindo me lembrar. O Criolo aborda muito, muito isso no álbum Convoque Seu Buda, e eu sou apaixonada por esse álbum. Se tivesse uma camisa desse álbum, eu compraria na hora, que eu sou apaixonada por esse álbum. É maravilhoso. Esse álbum é para citar, inclusive, em muitos temas de redação. Acho que é só isso que eu tenho a lembrar. Muito provavelmente o Seu Jorge deve ter algum exemplo. Não sai, Emicida. Emicida tem. Mas eu não tô lembrada se Amarelo tem alguma música sobre isso. Não tô lembrada, faz um tempinho que eu escutei Amarelo. Tem? Eminência Parda, no Amarelo. Tem? Nossa, mas eu não lembrava, eu não lembro dessa. Eu tenho que ouvir de musical. Nossa, a Águida falou aqui, incrível. A Águida puxou aqui o Canto das Três Raças, que é uma música maravilhosa da Clara Nunes, e tem o Criolo cantando essa música no vídeo, no clipe Samba no apresentação Samba em Três Tempos, gente. Escutem Samba em Três Tempos do Criolo, é maravilhoso, maravilhoso. Ele cantando o Canto das Três Raças. Quem nunca escutou essa música, gente, é o resumo do Brasil, velho. É o resumo do Brasil. Tem um outro sambista também, que ele é o Wilson das Neves. Alguém conhece? Ele tem uma música que chama O Dia que o Morro Descer. Que é o dia que o morro descer e não for carnaval. Como é que é? É o dia que o morro descer e não for carnaval. Ninguém vai estar esperando o desfile final. Que ele fala que vai ser o dia em que vai haver uma revolução. Justamente por conta dessa negligência que tem. Ninguém estaria esperando um ensaio geral, porque cada ala da escola será uma quadrilha e a revolução já vai ser de guerrilha. A música brasileira, ela é sempre cheia de pedras de ouro, né, velho? Nossa Senhora. Cada ala da escola será uma quadrilha, a revolução já vai ser de guerrilha. E como é que é? E os tambores vão ser um tremendo arsenal. Sim, se alguém quiser umas músicas mais recentes, mano, Favela Vive é um ótimo compilado, são cinco vídeos do Favela Vive, mano, trabalho incrível, que fala bastante sobre a situação nas favelas do Brasil e também, por consequência, sobre racismo. Mas é isso, segue aí, Matheus, que senão a gente vai ficar recomendando material de qualidade aqui a noite toda. Sim. Eu só vou recomendar mais um, porque esse é um que eu sempre trago à tona, porque ele sempre passa despercebido. É um álbum do Neguê, chama Oceano. Oceano. É o álbum inteiro. A música mais famosa chama Cais, mas é muito bom também. Beleza, voltando. Bom, então é isso. Heranças e escravidão. Como que isso reflete? Como que isso pode ser colocado em papel? Isso que a gente estava falando. Negligência, falta de acesso. Aqui é falta de acesso mesmo a tudo. A saneamento básico, a saúde, educação, tudo. Porque, e de novo, como que esses órgãos sofrem a manutenção de um Estado, de uma elite. É isso que é uma boa a gente sempre apontar nos Enems, é a causa daquilo. E agora, por último, o capitalismo e o consumo exagerado. Esse aqui eu acho que já fala por si só, né? Alguém quer ler? Eu vou pedir para a Bruna ler. A Bruna tá aí? Querido, eu vou ler. Licencinha? Peraí. Não, vou ler. Que isso, deixa a Bruna ler, pô. Ela abriu o microfone, Andrômeda. Deve ser, eu vou ler. Vai deixar ela, Você não é o próximo. Nem ouvi. Não é esse. Ela sacou o bonezinho de Cuba. Que maravilhoso. Ai, que lindo.
Achei Andrômeda, belo e moral. deixa a Bruna ali, esse é o próximo, Vai lá, Socialize Bruna, os meios pode de ler. leitura. Socialize os meios de leitura, Andrômeda. Socialize os meios de leitura. Pode ler? Por favor. Pode ler. O capitalismo... Deixa só... O ventilador daqui de casa está atrapalhando? Quando ele passa, só quando ele vira para você. Bruno, nesse momento, está passando no vendaval. O capitalismo e consumo exagerado. O capitalismo depende do consumo. E a sociedade capitalista é refém do consumismo. O consumo exagerado se transforma em consumismo, ou seja, as pessoas passam a adquirir produtos e serviços muito além daquilo que seria considerado essencial para a sua sobrevivência. Boa. Gente, rapidinho, só estou passando a lista de chamada. Assinem. E esse aqui vai ser o último slide que a gente vai passar. Tem mais alguns, mas a gente vai continuar na próxima aula, que eu devo falar das referências, e a gente vai comentar um pouco daí a gente vai desenvolver mais para referência e coesão. Agora sim, Andrômeda, pode falar. Pode soltar sua voz, querida. Não quero mais, viu? Não quero mais. Eu não vou nem abrir a câmera. Eu estou protestando. Não, agora você tem a obrigação de comentar, pô. Comente. Por favor. Eu quero a sua opinião. Não, eu vou fazer Dramil pro resto da aula, viu? É isso. Que horrível, André. Que horrível. Bom, tudo bem. Muito bom. Excelente. Vamos comentar um pouquinho aqui. Como que isso pode ser encaixado em um argumento coringa? O consumo exagerado, a gente vê de que ele, sim, está sendo um problema. Consumismo, às vezes, endividamento, tudo isso, porque a gente está tendo essa questão dos picos... Isso não é cientificamente provado, mas é os picos de dopamina que a gente tem quando a gente compra alguma coisa. Não tem aquele negócio lá do... Quem que fala? Que a vida existe entre a ânsia de ter e o tédio do possuir. É isso. É exatamente essa questão do consumo exagerado. A gente quer, quando a gente tem, a gente não quer mais. E a questão é que, tipo, isso causa muito problema. Frase. É do Schopenhauer, né? Uhum. Então, tipo, é questão do consumismo. A gente cria ansiedade, problema de saúde pública, a gente cria, às vezes, dívida, problema de esse é um problema educacional, entende? Então, tipo, tem N motivos que isso pode ser encaixado, que esse tipo de argumento pode vir à tona. Alguém consegue me dar mais algum exemplo? Andrômeda, por favor. Seja no chat, seja no... Não, até você pedindo desculpas. Andrômeda, você tem que deixar os colegas de sala. Eu acho que um exemplo de consumismo e que passa muito despercebido da gente é o de conteúdo no formato de Reels. Você assistir pequenos conteúdinhos ali que não te aprofundam, mas você fica ali horas e horas consumindo aquilo, às vezes sem saber o porquê. Sim. E no final do dia você não observa. Exatamente. Oi? No final do dia você não lembra de nada. Exatamente. Exatamente. O seu time TikTok. Mas isso volta para aquela questão que a gente comentou na aula passada. Porque é a questão da indústria cultural. Peraí, como a gente... Deixa eu instantinho, Matheus. O Vinícius falou que Reels é coisa de velho e TikTok... Peraí, TikTok e Reels não é a mesma coisa, não é o mesmo formato? Pra mim também é a mesma coisa. Reels é do Instagram, né? Mas não é o mesmo formato de conteúdo? Como assim? Não, Ai, gente, eu não tô pelo amor de Deus, falando do conteúdo que aparece. Eu tô falando do formato.
É porque no Instagram chega anos depois do que a gente já viu no TikTok, lá no início do ano, no meio do ano chega no Instagram. Não, mas é que eu sei que o sistema de distribuição de conteúdo é diferente entre o Instagram e o TikTok. Isso eu sei, mas o formato dos vídeos não é o mesmo? Não, os vídeos que vai pro Reels já saturou no TikTok. A gente já perdeu a paciência, vocês começam a ver. Mas tipo, o conteúdo eu entendo que é atrasado, porque a forma de distribuição de conteúdo no Instagram e no TikTok é diferente. Eu tô falando do formato. Que você vai passando para cima e para baixo, é isso que ele tá falando. Isso, o formato dos vídeos. Rede social hoje em dia. Hã? Copiou o TikTok. Oi? É o mesmo formato hoje em dia. Porém, por um exemplo, o TikTok, se eu quiser assistir um vídeo mais rápido, é só eu clicar na tela que ele acelera. Você quer assistir um vídeo de 1 minuto mais rápido, é muito mais bom, cara. rápido. Mais rápido. O vídeo tem 3 segundos, eu preciso acelerar ele. Eu vou assistir ele em 1. Olha, obrigado, gente. E, além do consumir, esse é o... Obrigado por trazer o exemplo máximo de consumismo. Vocês são perfeitos. Assistir o vídeo de 3 segundos em 1. Aqui, eu posso me justificar? Jamais. Não, jamais. Já tá gravado, já. Eu vou até parar de gravar para ficar nisso. Você é perfeito em todas as suas falhas. Você é injustificável. Aparece aquelas historinhas do Reddit. Eu não tenho paciência, aí eu fico acelerando para me ver o final logo. Nossa Senhora. Tá bom. Bom, gente, ó, vamos acabar aqui a aula, a gente vai continuar. Eu vou até parar de gravar já. Nós vamos continuar na próxima aula, terminando argumentos coringas e falando sobre citação. Certo? Eu vou estar um pouco mais ativo essa semana, porque tá tudo dando certo. A minha querida avó já está em casa já. Então agora não tem mais tanta preocupação, tanta coisa assim para correr atrás. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu irei mandar no grupo uma redação, não é minha, não é de autoria minha, são 2 redações, cada uma gerada por inteligência artificial diferente, comentando sobre o tema que a gente estava comentando no começo da aula. E a gente vai comentar sobre essas 2 redações, e eu quero que alguém depois se comprometa a mandar mais uma, escrita por gente mesmo, tá? Porque eu sei reconhecer quando é usado inteligência artificial. Eu vou trazer isso de novo, eu sei reconhecer, gente, então não usem, certo? Daí eu posto no final do programa também, para a gente comparar. Então, gente, vamos fazer um exercício de argumentação no grupo. Beleza, gente? Eu quero áudio, eu quero vídeo, eu quero... Matheus, a Ju perguntou aqui no grupo do WhatsApp, e eu acho que é uma pergunta da hora para trazer aqui para a sala. O que você acha de repertórios coringa? Acha uma boa decorar alguns? Ótima pergunta. Eu vou falar que por cima, só que a gente já acabou a aula, mas sim, é muito bom a gente saber algumas coisas, alguns repertórios já de coração mesmo, tipo, decorado. É que eu não gosto muito de... É que agora tá necessário, a Andrômeda comentou comigo, agora esse quesito de repertório tá necessário. Então, eu vou trazer alguns também na próxima aula, coringas, para a gente comentar, mas sim, é bom saber, é bom ter decorado, não pelo menos decorado, mas saber o cerne de cada um para conseguir aplicar. Boa. O Jesus Gonzalez também fez uma pergunta muito boa aqui. Usar inteligência artificial não é uma forma de consumismo também? Jesus, não. É uma pergunta muito boa, pra caramba, na realidade, mas não. As inteligências artificiais, elas caem num vale de um produto que entra dentro do consumismo, mas por si só, essa tecnologia não cai dentro do... Desculpa, me expressei errado. A tecnologia de inteligência artificial, ela foi colocada como dentro de um produto, mas ela não cai dentro da ideia de consumismo, já que você não é compelido a consumir inteligências artificiais. Você é compelido a usá-las para gerar mais conteúdo. Sim. Nossa, ótima colocação. Ótima colocação. Foi uma pergunta excelente, tá? Sim, ótima pergunta mesmo. Pode falar, Madu.
Acho que também depois da pandemia, como as pessoas começaram a comprar online com uma frequência, o que acabou gerando até mesmo uma geração maior de embalagem, também tem esse impacto direto. Sim, Manu, desculpa, não, travou um pouco para mim, eu não consegui entender o meio da colocação. Por conta da pandemia, as pessoas começaram a comprar mais, porque até depois da pandemia, o mercado online, ele teve um crescimento muito maior, então é mais fácil para as pessoas comprarem. Não precisa exatamente sair para fazer um deslocamento. Antes até tinha uma compra, antes da pandemia, tinha uma compra considerável, mas não tinha tanta confiança nesse tipo de mercado. Não, virou com a pandemia, no mundo todo, a compra online ela foi facilitada e estimulada num nível que ela substituiu. E é isso, quanto mais fácil o acesso, mais o consumismo mais fácil, cresce. Nossa, mais o excelente consumismo colocação, cresce. Madu. Sim. Gente, vamos acabar a aula. Adriana. Sim, para a gravação aqui.